Inscreva-se no canal Paulo Mesquita no YouTube. Curta, comente, compartilhe. Vamos levar mais longe nossas posições e opiniões. Direto no assunto, com Paulo Mesquita. As ruas falaram. Falaram mais uma vez e a sua voz foi mais forte do que nunca. Multidões se manifestaram em cidades de todo o país com um recado óbvio neste dia 7 de setembro. Querem a reeleição do presidente da República nas eleições de outubro. A festa foi da independência e dos 200 anos de independência do Brasil, mas nunca houve dúvida nenhuma a respeito de que lado está a massa verde e amarela que lotou as principais avenidas e praças brasileiras numa das maiores manifestações públicas que já se viu em tempo recente. Foi um ato político e a massa declarou que está do lado de Jair Bolsonaro, o presidente da República, por mais incômodo que seja admitir isso. É o exato contrário do que dizem as pesquisas de intenção de voto. É o contrário da Carta aos Brasileiros do dia 11 de agosto. É o contrário do que querem as classes intelectuais, a mídia e o STF, ou o seu Tribunal Eleitoral, que faz os mais extraordinários esforços para ganhar a eleição no horário de propaganda política, na repressão às redes sociais e no controle do material de campanha. Proíbe o máximo que pode nas ações do candidato que declararam inimigo e permite o máximo que pode nas ações dos seus adversários. Manifestação de rua é uma coisa, urna no dia da eleição é outra. Não há necessariamente uma relação de causa e efeito entre as duas coisas. O resultado das eleições de outubro será o que for decidido por 156 milhões de eleitores brasileiros com o seu voto daqui a 20 dias. Mas é perfeitamente inútil fingir que não aconteceu nada neste dia 7 de setembro ou vir com teorias negacionistas para esconder que o único beneficiário das demonstrações que levaram a massa para a rua é o presidente da República, e não os seus adversários. Foi inútil, da mesma forma, a campanha de terror dos últimos dias, prevendo ou garantindo que os bolsonaristas iriam provocar todo tipo de violência na rua. Era mais e muito mais seguro ficar em casa, mesmo porque, segundo a campanha, quem fosse às manifestações poderia estar violando alguma lei do ministro Alexandre de Moraes ou coisa parecida. Não pegou. Também a espantosa ideia de que comemorar o 7 de setembro seria um ato antidemocrático. No fim, centenas de milhares de pessoas foram para a praça pública no Brasil inteiro e não se quebrou uma única vidraça, nem se jogou uma única pedra ou se tocou fogo em nada. Para que serviu a palhaçada de colocar atiradores de elite em volta da Praça dos Três Poderes, lá em Brasília? Do que adiantou cercar o prédio do STF com um amparo de segurança ridículo, como se fosse uma casamata sitiada por tropa inimiga? De que adiantaram as ameaças e as análises dos cientistas políticos? Tanto quanto a massa que esteve presente no 7 de setembro chama a atenção, os que estiveram ausentes. Onde estava o candidato que as pesquisas até outro dia davam como eleito com 150% dos votos? Porque ele nunca aparece quando a população vai para a rua. Porque fica trancado com as suas plateias de intelectuais, sindicalistas e empresários de esquerda, cercado de seguranças e com ingresso controlado.
Como se explica que o candidato que se apresenta e é apresentado como candidato do povo se esconde no dia em que se comemoram os 200 anos de independência do seu próprio país? O fato é que Lula, o PT e as forças que o apoiam cometeram o erro trágico de abandonarem para Bolsonaro e a direita, de graça, a bandeira do Brasil, as datas nacionais, os símbolos da pátria, o verde e amarelo. O resultado é que se viu nas ruas no 7 de setembro. A bandeira brasileira definitivamente passou a ser o grande símbolo de um dos candidatos nas costas das pessoas, nas janelas dos prédios, nos vidros dos carros. Não há como, agora, parar com isso. O TSE, do ministro Moraes, no momento especialmente insano, quis proibir o governo de divulgar qualquer material sobre a comemoração da independência e depois voltou atrás e permitiu. Mas não deixou que ficassem menções à proteção das nossas famílias e à construção de um Brasil melhor. Não surpreende, essa é a imparcialidade do TSE e vai continuar assim, numa tentativa cada vez mais desesperada para ganhar a eleição na base de despachos judiciais. O que Moraes, o STF e todos os juízes eleitorais não conseguirão mais fazer é tirar de Bolsonaro a bandeira e as cores verde e amarela. Passaram a funcionar como o seu cartaz de campanha ou como uma declaração de voto. Teriam, para tirar essa vantagem eleitoral do presidente da República, de declarar antidemocrático e, portanto, ilegal e sujeito a inquérito criminal o uso em público dos símbolos nacionais. Se pudessem, fariam isso, sem dúvida. O problema é que não sabem se podem. O 7 de setembro veio para atrapalhar mais um pouco o seu projeto de país. Durante 14 anos, implantaram no Brasil o maior esquema de desvio de dinheiro público que o mundo já viu. Oficializado. Este é o nosso Direto no Assunto. Pode acreditar. Texto escrito por J.R. Guzzo no jornal Estado de São Paulo. Inscreva-se no canal Paulo Mesquita no YouTube. Curta, comente, compartilhe. Vamos levar mais longe nossas posições e opiniões.